Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que é Alessandro Silva. Mais uma vez a gente está aqui para o Seminário de Formação Católica, onde a gente está abrangendo alguns temas, da nossa doutrina da Igreja Católica, da doutrina da nossa Igreja. Vamos dizer assim, um mini curso de teologia para leigos, de forma mais simples. E nós estamos então abordando sobre os anjos, a angiologia sobre os anjos, nessa quaresma de São Miguel que começou 15 de agosto até 29 de setembro, dia dos arcanjos. Nós celebramos aí, é uma devoção, inspirada em São Francisco de Assis, a quaresma de São Miguel. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos então fazendo essa reflexão. Se você quiser saber mais sobre a quaresma de São Miguel, na aula da semana passada eu falei sobre isso, ok? Vamos então, deixa eu colocar aqui o tema para que todos possam ver. Meus irmãos, então vamos começar com uma oração, Nesse dia vamos começar com uma oração pedindo ao Senhor a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais uma noite estarmos aqui para refletir a Tua palavra, a Tua doutrina, Senhor. Pedimos a luz do Teu Espírito Santo para que possamos meditar com frutuosidade todas estas coisas. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos lá, meus irmãos. Então, hoje nós vamos ver, como vocês viram no tema, os anjos nas catequeses do Papa São João Paulo II. Já quero deixar aqui claro, eu estou no Instagram, no meu Instagram, Legerroa, e no Facebook do Evangelizar Nossa Missão. Pessoal do Facebook aí, o Facebook censurou aí, eu não consigo ver os comentários, então eu só vejo depois que a gente termina a aula, tá bom? Mas se quiserem deixar algum comentário, alguma pergunta, sugestão de temas, fiquem à vontade. Meus irmãos, nós vimos então sobre a existência dos anjos, nós vimos sobre, ontem foi muito profundo a reflexão sobre os anjos, baseado nos padres da igreja. Quem não viu, recomendo que veja, a aula anterior, a aula 46. E hoje a aula 47, então as catequeses de São João Paulo II. O Papa São João Paulo II, ele começou uma série de catequeses sobre os anjos. Começou 9 de julho de 1986, ok? Então, todas as quartas-feiras, o Papa ele faz a catequese, a famosa catequese do Papa, E aí, São João Paulo II fez uma série de catequeses. Se eu não me engano, foram 7. E nós vamos ver alguns trechos das catequeses, beleza? Para a gente refletir. Na primeira catequese, então, nesse dia, 9 de julho de 1986, São João Paulo II disse o seguinte: um precioso conteúdo da revelação divina é a criação dos seres puramente espirituais, que a Sagrada Escritura chama anjos. Esta criação aparece claramente nos símbolos da fé, de modo particular no símbolo niceno-constantinopolitano, aquele credo, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis, isto é, dos seres, visíveis e invisíveis. Continua o Papa. Segundo o credo que a Igreja professa à luz da revelação, pertencem outros seres, puramente espirituais, portanto, não próprios do mundo visível, embora estejam presentes e operam no mundo visível. Estes constituem um mundo específico. É preciso reconhecer que a confusão às vezes é grande, com consequente risco de fazer passar como fé da Igreja a respeito dos anjos aquilo que não pertence à fé, ou vice-versa, de omitir algum aspecto importante da verdade revelada. Então, há um grande problema dos anjos, A gente vai lendo e vai comentando. O grande problema dos anjos, da doutrina sobre os anjos,
é que muitas vezes não é bem exposta, segundo a doutrina da igreja, né? Às vezes é exposta de modo incrédulo, né? De modo diminuído a doutrina dos anjos. Ou às vezes é passada de modo muito supersticioso. E hoje nós temos várias doutrinas aí da nova era, de misticismo, de magia, de outras religiões da Umbanda, Candomblé, que tem sua doutrina diferenciada, e aí faz essa mistura, né? Hoje ainda eu estava fazendo uma pesquisa sobre músicas relacionadas aí aos anjos, a São Miguel, o que nós temos aí por aí. E tem muita coisa muito estranha, né? Muita coisa estranha. Se você pesquisar também livros, tem muita coisa maluca por aí, tá? Da mesma forma também vídeos. Então tomem muito cuidado, porque há um misticismo, há uma superstição muito grande com relação aos anjos. Então você precisa ir na doutrina segura da igreja. O que é a doutrina segura? Primeiro a Sagrada Escritura, depois a Sagrada Tradição e o Magistério. São esses três pilares da revelação. Nós já falamos aqui no seminário sobre a Sagrada Escritura, né? E nós vamos falar futuramente, né, sobre a Sagrada Tradição e depois o Sagrado Magistério, tá? É algo essencial da nossa fé, tá, meus irmãos? Então, o Papa fala dessa dificuldade. É preciso reconhecer que há muita confusão nessa área. E é preciso luzes, né? Por isso a gente está fazendo essa reflexão nesse momento de Quaresma de São Miguel, né? E por isso a gente está indo em fonte segura, né? Esse livro é o livro que eu fiz um compilado de vários textos, tá? De forma segura para você ter aí na sua mão. É Quaresma Meditativa São Miguel Arcanjo, reflexões diárias sobre os anjos e o mundo espiritual. Então, você pode comprar aí o e-book ou o livro físico. Eu coloquei na descrição do vídeo, tá? E na minha bio tem. Continua o Papa. A existência dos seres espirituais, a que de costume a Sagrada Escritura chama anjos, era já negada nos tempos de Cristo pelos saduceus. Os saduceus já ridicularizavam, zombavam, né? O próprio Jesus passou por algumas questões. Negam-na também os materialistas e os racionalistas de todos os tempos. Todavia, como perspicazmente observa um teólogo moderno, se nós quiséssemos desembaraçar dos anjos, deveríamos rever radicalmente a Sagrada Escritura inteira e com ela toda a história da salvação. Quer dizer, não tem como tirar os anjos da Bíblia. Os anjos estão ali. Você vai ter que apagar a Bíblia. Você vai ter que jogar fora metade da Bíblia. Os anjos estão do início ao fim da Sagrada Escritura. Continua o Papa. Toda a tradição é unânime sobre esta questão. O credo da Igreja, e no fundo um eco que Paulo escreve aos Colossenses, nele, Cristo, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, os principados e as potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. Quer dizer, os apóstolos estão com a consciência total da existência dos anjos, né? E fala que todos os anjos foram criados por Cristo e para Cristo, né? A verdade acerca dos anjos é, em certo sentido, colateral, mas inseparável da revelação central, que é a existência, a majestade e a glória do Criador, que refugem em toda a criação, visível e invisível. O centro da revelação é Deus, é a Trindade, né? Mas ao redor de Deus está a revelação dos anjos. Olha que bonito isso e poético que o Papa fala. A providência, né, a providência divina, abrange também o mundo dos puros espíritos, que ainda mais plenamente do que os homens são seres racionais e livres.
E aí ele vai falar aqui da liberdade dos anjos. Percebam, meus irmãos, que como que o Papa fala. Eu falava na aula de ontem, né, que os anjos não são uma energia divina, uma luz, um poder. Não, eles são seres, são pessoas que cada um tem uma personalidade, cada um é único, é uma criatura de Deus. E o Papa fala aqui, eles são ainda mais plenamente que os homens, seres racionais e livres. Olha que interessante. O seu anjo da guarda é alguém. É alguém. Você já parou para pensar isso? É único no universo. Ele é o seu anjo da guarda. Ele está aí para te guardar. Qual será o nome dele? Não precisa você saber o nome dele. Mas ele está aí. Ele te ama. Ele tem um relacionamento com você mais próximo do que qualquer amigo nessa terra. Depois de Jesus, é o seu anjo da guarda. É aquele que está mais próximo da tua alma. Então, meus irmãos, é preciso a gente abrir os olhos para essa realidade. Os anjos estão aí, são reais. São pessoas. São seres, né, com inteligência, com racionalidade. Continua o Papa. Criando os seres livres, Deus quis que no mundo se realizasse aquele amor verdadeiro que só é possível quando tem por base a liberdade. Deus quis fazer criaturas livres porque Deus queria fazê-las no amor, com amor. E o amor só acontece na liberdade. Ele quis, portanto, que a criatura formada à imagem e semelhança do seu Criador pudesse, de modo mais pleno possível, tornar-se semelhante a Ele, Deus, que é amor. Criando os espíritos puros como seres livres, Deus, na sua providência, não podia deixar de prever também a possibilidade do pecado dos anjos. Mas precisamente porque a providência é eterna sabedoria que ama. Deus saberia tirar da história deste pecado, incomparavelmente mais radical, enquanto pecado de um espírito puro, o definitivo bem de todo o cosmos criado. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Que Deus criou por amor e deu liberdade aos anjos, sabendo que essa liberdade tem um preço, que os anjos poderiam negá-lo, negar a Deus, que os anjos poderiam dizer não a Deus. E Deus optou pela liberdade para criar no amor, com toda a liberdade, por mais que o pecado deles fosse pior do que o nosso, vamos dizer assim, porque, né, é de um espírito puro, mas mesmo assim Deus sabia tirar do mal um bem maior. E é isso que o Papa diz aqui. Assim como Santo Agostinho falou que Deus tira do pecado original um bem maior, que é a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui o Papa São João Paulo II fala: Deus saberia tirar da história deste pecado incomparavelmente mais radical, enquanto o pecado de um espírito puro, o definitivo bem de todo o cosmos criado. Então, se trata de confiar. Deus sabe o que faz. Né? Deus sabe o que faz. Ana Dirante está perguntando: o que devemos fazer para agradar meu anjo? Né? Ana Dirante, fazer a vontade de Deus. Quer agradar o seu anjo? Seja uma mulher de Deus. Essa é a missão do anjo, essa é a alegria deles, trazer mais almas para o coro celeste. Essa é a maior alegria, não tem maior que essa. Ser fiel a Deus, ser uma amiga de Deus, ser uma filha de Deus. Continua o Papa. Com efeito, como diz de modo claro a revelação, o mundo dos espíritos puros apresenta-se dividido entre bons e maus.
Pois bem, esta divisão não se realizou por obra de Deus. Olha o que o Papa falou. Mas em consequência da liberdade própria da natureza espiritual de cada um deles. Realizou-se mediante a escolha que, para os seres puramente espirituais, possui um caráter incomparavelmente mais radical do que a do homem, e é irreversível, dado o grau do caráter intuitivo e de penetração do bem de que é dotada a sua inteligência. Os anjos são muito superiores a nós em inteligência. São inteligentíssimos. Eles têm o conhecimento, a penetração sobre o bem e o mal muito maior que a nossa. Então, o pecado deles é irrevogável, né? O pecado deles é irredutível. Quando eles tomaram a decisão de pecar, já era, ok? Não que Deus não perdoe. Tem uma, se eu não me engano, é Santa Brígida, né? Que ela fala assim: Senhor, mas se o Senhor não perdoaria o diabo? Pô, Senhor, o Senhor é amor e tal, pá. Aí Deus fala para ela: sim, eu perdoaria, mas ele não vai pedir perdão. Então, é o caráter dos anjos. Em algum momento, eles tomaram uma decisão que, dentro do universo deles, é irrevogável, por decisão deles. Não nos cabe conhecer com mais profundidade do que isso, irmãos, porque não dá, né? Como nós lemos ontem, né? O Santo Atanásio disse, né? As hierarquias celestes encerram muitos mistérios. Então há muitos mistérios que estão acima do nosso entendimento. Continua o Papa. A este propósito, deve-se dizer também que os espíritos puros foram submetidos a uma prova de caráter moral. Foi uma escolha decisiva a respeito, antes de tudo, de Deus mesmo. Um Deus conhecido de modo mais essencial e direto do que é possível ao homem. Um Deus que a estes seres espirituais tinha feito o dom, primeiro que ao homem, de participar da sua natureza divina. Que triste, né? Que triste que houveram anjos que disseram não a Deus, mas houveram muito mais que disseram sim a Deus, né? Segundo a tradição bíblica, né? Segundo a Bíblia, 1/3 dos anjos disseram não, né? Então 2/3, a maior parte, disseram sim a Deus. Continua o Papa. No caso dos puros espíritos, a escolha decisiva dizia respeito, antes de tudo, a Deus mesmo. Primeiro e supremo bem, aceito ou rejeitado, de modo mais essencial e direto do que pode acontecer no raio de ação da vontade livre do homem. A escolha feita com base na verdade acerca de Deus, conhecida de forma superior devido à lucidez da inteligência deles, dividiu também o mundo dos puros espíritos em bons e maus. Os bons escolheram Deus como bem supremo e definitivo, conhecido à luz do intelecto iluminado pela razão. Ter escolhido Deus, se dirigiram a ele com toda a força interior da sua liberdade, força que é amor. Percebo, eles, quando decidiram por Deus, eles se devotaram totalmente a Deus. Foi uma decisão definitiva. Deus tornou-se a total e definitiva finalidade da sua existência espiritual. Deus é o objetivo final das nossas vidas, irmãos. Fora disso é o inferno. Deus precisa ser o centro, não só o centro, o tudo. Fora disso é o inferno. Os outros, pelo contrário, os maus anjos, né, voltaram as costas a Deus em oposição à verdade do conhecimento que indicava nele o bem total e definitivo.
Como se hão de compreender esta oposição e esta rebelião a Deus em seres dotados de tão viva inteligência e enriquecidos com tanta luz? O Papa se pergunta como compreender que seres tão inteligentes e iluminados puderam dizer não a Deus? Qual pode ser o motivo desta radical e irreversível escolha contra Deus? De um ódio tão profundo que pode parecer unicamente fruto de loucura. E aí o próprio Papa responde, né? Os padres da igreja e os teólogos não hesitam em falar de cegueira, entre aspas, né? Produzida pela supervalorização da perfeição do próprio ser, levada até o ponto de velar a supremacia de Deus, que pelo contrário exigia um ato dócil e obediente de submissão. Então eles olharam tanto para a grandeza deles, como seres inteligentíssimos, seres espirituais, poderosíssimos, se enebriaram com o poderio que Deus deu a eles. E não quiseram se submeter a Deus. Soberba. Soberba, meus irmãos. Isso é muito sério. Percebam que o cristão pode estar no maior grau de santidade, ele corre o risco de cair fundo. Qual ser humano é mais santo do que os anjos, né? Mais puro, né? E o próprio Padre Pio citava o Jó, né? Se Deus vê mancha nos anjos, que dirá em nós? Então, meus irmãos, vigiar sempre. Ninguém é perfeito. Isso mesmo. Lúcifer foi o líder da rebelião, né? Era o anjo de luz. Veio o nome Lúcifer, o anjo de luz. Se tornou diabo e Satanás, como diz lá em Apocalipse. Continua o Papa. Tudo isto parece estar expresso de modo conciso nas palavras não vos servirei, que é o versículo de Jeremias, capítulo 2, versículo 20, que fala de forma simbólica da queda do diabo. E aí continua o Papa, parece que de forma concisa, essa expressão, não vos servirei, é a expressão de rebeldia dos anjos que se revoltaram contra Deus. Continua o Papa, que manifestam a radical e irreversível recusa a tomar parte da edificação do reino de Deus no mundo criado. Satanás, o espírito rebelde, quer o próprio reino, não o reino de Deus. E erige-se em primeiro adversário do Criador, em opositor da providência, em antagonista da sabedoria amorosa de Deus. Da rebelião e do pecado do homem, devemos concluir acolhendo a sábia experiência da Escritura que afirma: na soberba está contida muita corrupção. Tobias, capítulo 4, versículo 13. Então percebam, meus irmãos, que eu achei muito interessante isso aqui que o Papa fala. Satanás, o espírito rebelde, quer o seu próprio reino e não o reino de Deus. Ele quer ter a sua vida. Eu vi o padre falando isso, o padre Júlio, falando que um jovem chegou e falou... Não, foi o padre Paulo Ricardo, né? Padre Paulo Ricardo, numa homilia aí essa semana, falando que um jovem falou: Pô, padre, por que a gente não pode ficar de boa? Fica de boa, né? Faz o que quiser. Faz o que quiser, peca, e por que não pode ficar de boa, né? É justamente isso. Esse é a grande tentação de querer viver sem Deus.
É aquilo que eu falei. A nossa vida foi feita para a glória de Deus. O homem é a glória de Deus vivo. Precisamos ser a glória de Deus vivo. Não existe vida se não for em Deus. Fora Deus só há escuridão e morte. Optar por uma vida sem Deus é optar pela morte. É optar pelo inferno. Essa é uma verdade, gente. Não se trata de opinião, não se trata de ideologia de um, de outro. Isto é a verdade revelada pelo Senhor. Essa é a verdade. Doa a quem doer. Continua, agora nós vamos para a terceira catequese. Eu nem falei, né, que eu já fui para a segunda catequese, quando ele fala dos anjos rebeldes, e agora nós vamos para a terceira catequese, que foi no dia 30 de julho de 86. Eu tô lendo, claro que eu tô lendo alguns trechos, né, gente? Eu não estou lendo toda a catequese. Se vocês quiserem ler toda a catequese, pesquisa na internet, tem na internet, ou adquira o nosso e-book que tem aqui todas as catequeses e vários outros textos da igreja, dos santos e muito mais, tá? Continua o papo aqui, terceira catequese. Jesus mesmo recorda a samaritana as palavras dizendo: Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. Os anjos são, sob este ponto de vista, as criaturas mais próximas desse modelo divino. O nome que a Sagrada Escritura lhes atribui indica que aquilo que mais conta na revelação é a verdade acerca das tarefas dos anjos em relação aos homens. Anjo, ângelos, quer dizer com efeito mensageiro. O hebraico malak, usado no Antigo Testamento, significa mais propriamente delegado ou embaixador. Os anjos, criaturas espirituais, têm função de mediação e de ministério nas relações mantidas entre Deus e os homens. Sob este aspecto, a carta aos Hebreus dirá que a Cristo foi dado um nome e, por conseguinte, um ministério de mediação muito mais excelso que o dos anjos. O Antigo Testamento salienta, sobretudo, a especial participação dos anjos na celebração da glória que o Criador recebe como tributo de louvor da parte do mundo criado. São de modo especial os salmos que se fazem intérpretes desta voz, quando, por exemplo, proclamam: Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o na altura do firmamento, louvai-o vós todos os seus anjos. Salmo 148. E de modo idêntico, o Salmo 102, bendizei o Senhor, vós todos os seus anjos, que sois poderosos em força, que cumpris as suas ordens, sempre dóceis à sua palavra. Este último versículo do Salmo 102 indica que os anjos tomam parte, de modo que lhes é próprio, no governo de Deus sobre a criação como poderosos. Que cumprem as suas ordens segundo o plano estabelecido pela divina providência. Em particular, estão confiados aos anjos um cuidado especial e solicitude pelos homens, em nome dos quais apresentam a Deus os seus pedidos e as suas orações, como nos recorda, por exemplo, o livro de Tobias. Enquanto o Salmo 90 proclama: mandou os seus anjos, eles te levarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Segundo o livro de Daniel, pode-se afirmar que a tarefa dos anjos como embaixadores do Deus vivo abrangem não só os homens individualmente, anjos da guarda, e aqueles que têm tarefas especiais, mas também nações inteiras. Como eu falei, na aula anterior, existem anjos de países, de nações. Em Daniel 10, versículo 13 e 21, fala do anjo do povo judeu, do anjo da igreja, que é São Miguel Arcanjo. E terminando a catequese, o Papa fala: se passarmos à nova vinda de Cristo, isto é, a parousia, a volta, o retorno de Cristo que a gente espera, a segunda volta de Jesus, segunda vinda de Jesus, encontramos que todos os sinóticos narram que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Na descrição do juízo final.
Isso está em Marcos 8:38, Mateus 16:27, Mateus 25:31 e segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Então, meus irmãos, os anjos estão profundamente, inseridos na nossa realidade. Então, meus irmãos, eu recomendo para vocês aprofundar essa reflexão. Cada dia da Quaresma de São Miguel tem aqui um trecho, um texto. Eu só estou dando uma pincelada em alguma coisa. Vamos viver esse momento refletindo sobre esse mundo sobrenatural que está ao nosso redor. Abramos nossos olhos para perceber a ação dos anjos, a presença dos anjos nas nossas casas, na nossa família, nos nossos filhos. Oremos pelos anjos da guarda das nossas crianças. Ensinemos a nossa família a rezar o Santo Anjo, ok? Abramos os nossos olhos para o mundo sobrenatural que nos permeia. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, segunda-feira que vem a gente continua com a série. Vamos continuar aí um pouco as catequeses do Papa João Paulo II, que ele falou muita coisa profunda. E fala de São Miguel e fala de muita coisa interessante. Tá bom? Deus abençoe a todos. Shalom. Fiquem com Deus.